Pessoal, se eu soubesse o que tinha dentro daquela mala, talvez nem tinha encostado o dedo nela. Meu nome é Roberto, mas todo mundo me chama de Beto. Tô na estrada há mais de 25 anos, já vi cada coisa nessa vida. Mas o que aconteceu comigo numa tarde de domingo na BR-260, entre Brasília e Goiânia, ainda me faz acordar de madrugada suando frio. Era final de tarde, sócio. Eu vindo de Brasília com uma carga de equipamentos eletrônicos para entregar em Goiânia. Viagem tranquila, daquelas que a gente nem imagina que pode virar pesadelo. Aí que eu vejo uma coisa preta no acostamento ali, uns 200 metros na minha frente. Primeira coisa que pensei, uro atropelado. Vocês sabem como é, né? A gente vê muito disso na estrada. Mas quando fui chegando mais perto, percebi que não era bicho, não. Era uma mala grande, preta, jogada ali na beira da pista, como se alguém tivesse despejado ela de um carro em movimento. Parei o caminhão no acostamento, liguei o pisca-alerta e desci para dar uma olhada. A mala estava ali sozinha, sem dono aparente. Nova, dessas de viagem boa, mas com o cadeado arrebentado, zíper meio aberto. Rapaz, eu devia ter subido no caminhão e seguido viagem. Devia ter pensado, não é problema meu. Mas a curiosidade, meus amigos, a curiosidade é uma danada que acaba com qualquer um. Olhei para os dois lados da estrada. Não tinha ninguém, nenhum carro parado, nenhuma pessoa caminhando. Só eu, a mala e aquele silêncio esquisito do cerrado goiano. Aí que eu peguei a mala para levar para o caminhão. Rapaz, a coisa era pesada, muito pesada mesmo. Pensei, o que será que tem aqui dentro? E foi aí, pessoal, que minha vida virou do avesso, porque o que eu ia descobrir dentro daquela mala quase me custou a vida. Mas antes de contar o que tinha naquela mala, deixa eu explicar para vocês quem eu sou, porque é importante entender que eu sempre fui gente direita, trabalhador honesto, dessas pessoas que nunca se meteu em encrenca. Meu nome é Roberto Silva dos Santos, 48 anos, natural de Anápolis, centro de Goiás. Comecei a dirigir caminhão quando tinha 23 anos, logo depois que casei com a Margarida. Ela era uma mulher maravilhosa, trabalhadora, me deu o maior presente da minha vida, meu filho, Rafael. A Margarida morreu faz 6 anos, câncer no seio. Foi uma luta danada. Gastei tudo que tinha com médico, hospital, remédio, mas não teve jeito. Deus quis levar ela para junto dele. Desde então sou eu e o Rafael. Ele tem 24 anos agora. É formado em engenharia civil. Trabalha numa construtora boa em Goiânia. Um menino direito nunca me deu trabalho. Vocês que são pais vão entender o orgulho que sinto dele. Quando a mãe morreu, ele podia ter desandado, se perdido por aí, mas não. Continuou estudando, trabalhando, sempre me respeitou. Hoje ele mora sozinho em Goiânia, mas todo fim de semana vem me visitar em Anápolis. É minha família, é tudo que tenho nessa vida, e eu sempre fui assim, gente simples. Nunca quis ser rico, nunca tive ambição de ter muito dinheiro. Só queria trabalhar direito, criar meu filho, ter o suficiente para pagar as contas e ainda sobrar um trocadinho para o fim do mês. Sempre fui conhecido na região como pessoa de confiança. Os freteiros sabem que quando entregam uma carga para o Beto, ela chega no destino certinho, no prazo sem problema nenhum. Tenho meu caminhão próprio, um Volvo FH, ano 2012. Não é novinho, mas é bem cuidado. Eu mesmo faço a manutenção, troco óleo, cuido dos pneus. Esse caminhão é meu ganha-pão. É com ele que sustento minha casa e ainda ajudo meu filho quando precisa. Naquele domingo, dia 22 de março, eu estava vindo de Brasília, onde tinha buscado uma carga de equipamentos eletrônicos. Era para entregar na segunda-feira, cedinho numa loja de eletrônicos em Goiânia. Frete bom, pagava bem. Era cliente antigo. Saí de Brasília umas 3 da tarde, depois de almoçar num restaurante que tem na saída da cidade. O tempo estava bom, solzinho gostoso de domingo, estrada vazia. Eu gosto de viajar domingo porque tem menos movimento, menos correrias. Dá para tocar com calma, ouvir o rádio, pensar na vida. Tava ouvindo uma programação sertaneja numa rádio de Goiânia, aquelas músicas antigas que a gente gosta. Parei num posto ali, perto de Alexânia, para tomar um café, esticar as pernas, dar uma olhada no caminhão. Tudo normal. O frentista era um rapaz conhecido.
Sempre paro lá quando passo pela região. Conversamos um pouco sobre futebol, sobre o movimento da estrada, essas coisas de sempre. Comprei um sanduíche de queijo com presunto, tomei um café bem forte, abasteci o tanque e segui viagem. Eram umas 5 da tarde quando saí do posto. Calculei chegar em Goiânia umas 6h30, ia direto para casa de um primo meu que mora lá, dormir na casa dele e na segunda cedinho ir descarregar. Tudo planejado, tudo normal. Era só mais uma viagem de trabalho dessas que eu já fiz milhares de vezes na minha vida. Eu estava até pensando que depois de descarregar, ia dar uma passada no escritório da construtora para visitar o Rafael, talvez almoçar com ele antes de voltar para casa. A estrada estava tranquila, poucos carros, nenhum problema. Eu dirigia no meu ritmo, sem pressa, aproveitando o domingo. Estava até cantarolando uma música do Leonardo que tinha tocado no rádio. Foi quando estava passando por uma reta longa ali, uns 50 quilômetros antes de Goiânia, que vi aquela coisa preta no acostamento. De longe, parecia um animal atropelado, coisa que a gente vê direto na estrada. Mas quando fui chegando perto, percebi que não era bicho, era uma mala. Uma mala sozinha, abandonada na beira da BR-060, num trecho que não tinha casa, não tinha fazenda perto, não tinha nada, só cerrado dos dois lados e aquela mala ali como se tivesse caído do céu. Minha primeira reação foi seguir viagem. Pensei, não é da minha conta, mas aí veio aquela curiosidade danada. Quem nunca passou por isso? Ver uma coisa estranha na estrada e ficar com vontade de saber o que é. Além do mais, pensei que podia ser de alguém que tinha perdido, que estava procurando. Talvez uma família que estava viajando e a mala caiu do carro sem eles perceberem. Pensei em pegar ela e levar até a polícia rodoviária em Goiânia. Foi por isso que parei. Por solidariedade mesmo, vontade de ajudar. Se fosse minha mala perdida, ia querer que alguém fizesse a mesma coisa. Parei o caminhão no acostamento, liguei o pisca-alerta e desci. O sol já estava baixo, começando a esfriar. Tinha um vento gostoso soprando do cerrado, aquele cheiro de mato que a gente conhece bem. Caminhei até a mala. Ela estava ali meio de lado, como se tivesse sido jogada com pressa. Era uma mala grande, de viagem, cor preta, marca boa. Parecia nova, bem conservada, mas o que me chamou a atenção foi que o cadeado estava arrebentado, forçado, e o zíper estava meio aberto. Olhei para os dois lados da estrada, não tinha ninguém, nenhum carro parado, nenhuma pessoa, só eu e aquela mala misteriosa. Foi aí que eu peguei ela para levar para o caminhão. E rapaz, quando levantei aquela mala, quase caí para trás. A coisa era pesadíssima, devia ter uns 45, 50 quilos fácil. Pensei, que diabos tem aqui dentro? Levei ela até o caminhão e coloquei no chão do lado da cabine. Fiquei olhando para ela, meio sem saber o que fazer. Uma parte de mim dizia para abrir e ver o que tinha dentro. Outra parte dizia que não era certo mexer nas coisas dos outros, mas a curiosidade foi mais forte. E vocês não vão acreditar no que eu encontrei quando abri aquela mala. Fiquei ali parado, olhando para aquela mala no chão, meio sem saber o que fazer. O sol já estava descendo, pintando o céu de laranja, e eu sabia que em pouco tempo ia escurecer. A estrada continuava vazia, só passava um carro ou outro de vez em quando. Olhei para o relógio no painel do caminhão, 5h45 da tarde. Se eu quisesse chegar em Goiânia antes do anoitecer, tinha que decidir logo o que ia fazer com aquela mala. Podia deixar ela ali mesmo e seguir viagem, ou podia levar para a delegacia da cidade. Mas aí pensei, e se for coisa de valor? E se for documentos importantes de alguém? E se for remédio que algum doente está precisando? Vocês sabem como é. A gente que é pai de família, que sabe o valor das coisas, fica com dó de deixar algo jogado na estrada. Resolvi dar uma olhada rápida, só para ver se tinha alguma identificação. Alguma coisa que me ajudasse a descobrir de quem era. Aí sim, eu podia decidir melhor o que fazer. Me abaixei do lado da mala e comecei a abrir o zíper devagar. Estava meio travado, parecia que alguém tinha forçado mesmo. O cadeado estava arrebentado na marra, não tinha nem como fechar direito. Quando consegui abrir uns 10 centímetros, vi um tecido escuro por dentro. Parecia roupa preta, talvez um casaco ou uma calça. Pensei, deve ser roupa de viagem mesmo, coisa normal.
Mas quando abri mais um pouco, comecei a ver umas coisas estranhas. Tinha uns pacotinhos pequenos embrulhados em plástico, meio escondidos entre as roupas. Primeiro pensei que podia ser remédio, ou talvez doce, essas coisas que a gente leva em viagem. Aí que eu abri a mala toda. Rapaz, quando vi o que tinha lá dentro, meu coração quase parou. A mala estava cheia de saquinhos plásticos pequenos, todos lacrados, e dentro de cada um tinha umas pedrinhas que brilhavam mesmo com a pouca luz que restava do dia. Eram centenas de saquinhos, todos organizados direitinho, separados por tamanho. Peguei um dos saquinhos com a mão tremendo. As pedrinhas eram pequenas, do tamanho de grãos de feijão, algumas maiores, outras menores, mas todas tinham um brilho diferente, um brilho que eu nunca tinha visto na vida. Minha primeira reação foi pensar que eram bijuterias, essas pedras falsas que vendem em loja de R$1. Mas quando olhei melhor, percebi que não era vidro, não. Aquelas pedras tinham peso, tinham uma textura áspera, e o brilho delas era natural, não era pintura. Aí que caiu a ficha. Aquilo eram diamantes. Diamantes brutos, sem lapidação, do jeito que saem da natureza. Senti um frio na barriga que quase me fez vomitar. Diamante, pessoal. Eu estava segurando uma fortuna na mão. Devia ter milhares de pedras naquela mala, talvez milhões de reais em diamantes. Fiquei tão nervoso que quase deixei o saquinho cair. Coloquei ele de volta na mala rapidinho, como se estivesse pegando fogo. Olhei para os dois lados da estrada, achando que alguém estava me vigiando, que ia aparecer gente me pegando com a mão na massa, mas não tinha ninguém. Só eu, o caminhão, a mala e aquele silêncio pesado do cerrado. Minha cabeça começou a trabalhar 1000 por hora. Quem deixa uma mala cheia de diamante na beira da estrada? Porque o cadeado estava arrebentado. Será que alguém roubou essa mala e depois jogou fora com medo? Ou será que caiu de algum carro sem querer? Aí que veio o primeiro pensamento ruim. E se for coisa de bandido, rapaz? Só de pensar nisso, meus pelos se arrepiaram. Todo mundo sabe que diamante é coisa que atrai gente perigosa. Garimpeiro, contrabandista, gente que não brinca em serviço. Se aqueles diamantes eram roubados ou se eram de algum esquema ilegal, eu estava metido numa encrenca das grandes. Mas aí pensei também, e se for coisa legal? E se for de algum comerciante honesto que perdeu a mala? Fiquei ali, ajoelhado no chão, olhando para aquela fortuna, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria fechar a mala, jogar ela no caminhão e levar direto para a polícia. Outra parte ficava pensando na quantia de dinheiro que aquilo valia. Vocês que trabalham duro para sustentar a família vão entender o que passou pela minha cabeça naquela hora. Eu pensando no Rafael, nos planos que ele tinha de casar, de comprar uma casa, pensando nas prestações do caminhão que ainda faltavam pagar, pensando na aposentadoria que estava longe de chegar. Com aqueles diamantes, eu podia resolver todos os problemas da minha vida. Podia parar de trabalhar, podia ajudar meu filho a se estabelecer, podia ter uma velhice tranquila. Mas aí lembrei da educação que minha mãe me deu, dos valores que sempre tentei passar para o meu filho. Beto, pensei comigo mesmo, você sempre foi gente honesta, não é agora que vai mudar. Resolvi fechar a mala e levar ela para a polícia em Goiânia. Era o certo a fazer. Se fosse coisa legal, o dono ia recuperar. Se fosse coisa ilegal, pelo menos eu não ia estar envolvido. Mas na hora de fechar o zíper, minha mão tremeu e eu acabei pegando um dos saquinhos menores com umas 5 ou 6 pedrinhas pequenas. Não sei por que fiz isso. Talvez por medo de chegar na polícia de mãos vazias e ninguém acreditar na minha história. Talvez por uma ganância que eu nem sabia que tinha. Guardei o saquinho no bolso da camisa e fechei a mala. Levantei ela com dificuldade. A coisa continuava muito pesada e coloquei no baú do caminhão embaixo da lona, bem escondida. Subi na cabine e liguei o motor e segui viagem. Mas agora eu não estava mais tranquilo. Minha cabeça não parava de trabalhar. Toda hora olhava no retrovisor, achando que alguém estava me seguindo. Toda vez que via um carro atrás, meu coração disparava. E o pior, aquele saquinho no meu bolso parecia que pesava 1 tonelada. Eu sentia ele ali roçando no meu peito toda vez que respirava. Era como se tivesse uma cobra viva dentro da minha camisa.
Comecei a suar frio, mesmo com o ar-condicionado ligado. As mãos ficaram molhadas de suor. Eu tinha que secar no banco toda hora para não escorregar do volante. Foi quando notei um carro preto no retrovisor. Estava longe ainda, mas me chamou a atenção porque parecia que estava na mesma velocidade que eu. Quando eu acelerava um pouco, ele acelerava também. Quando eu diminuía, ele diminuía junto. Primeira vez pensei que era coincidência, mas depois de uns 15 minutos, o carro continuava lá, sempre na mesma distância, sempre na mesma velocidade. Aí que bateu o desespero. Meu Deus, pensei, eles já estão atrás de mim. Alguém me viu pegar a mala. O suor começou a escorrer pela testa, embaçando minha visão. Tive que passar a mão no rosto várias vezes. Minha boca ficou seca. Parecia que tinha comido areia. Resolvi fazer um teste. Diminuí a velocidade bem devagar, de 90 para 70 km/h. O carro preto diminuiu também, mantendo a mesma distância. Aí acelerei de volta para 90. O carro acelerou junto. Não tinha mais dúvida. Alguém estava me seguindo e foi nesse momento, pessoal, que eu percebi que tinha me metido numa encrenca muito maior do que imaginava. Porque quem segue caminhoneiro na estrada por causa de uma mala não é gente boa. E o que ia acontecer nas próximas horas ia mostrar para mim o quanto aqueles diamantes podiam ser perigosos. Rapaz, quando eu percebi que estava sendo seguido, minha primeira reação foi pisar fundo no acelerador e tentar despistar aquele carro preto. Mas aí pensei melhor. Se eu fizesse isso, ia confirmar que tinha alguma coisa errada. Melhor continuar normal, como se não tivesse percebido nada. Mas normal é que eu não conseguia ficar. Minha mão direita não parava de ir para o bolso da camisa, sentindo aquele saquinho com os diamantes. Era como se ele tivesse vida própria queimando meu peito por dentro. Comecei a pensar em tudo que podia dar errado. E se aquelas pessoas no carro preto fossem os donos dos diamantes? E se fossem bandidos perigosos, que não iam pensar duas vezes antes de me fazer mal? E se descobrissem que eu tinha pegado um dos saquinhos? O pior é que eu nem sabia direito por que tinha feito aquilo. Na hora pareceu uma boa ideia, uma garantia de que se chegasse na polícia e ninguém acreditasse na minha história, eu tinha uma prova. Mas agora, com aquele carro me seguindo, o saquinho no meu bolso, parecia a pior decisão da minha vida. Resolvi parar num posto que conhecia bem ali perto de Planaltina. Era um posto grande, movimentado, com bastante gente. Pensei que se fosse gente perigosa mesmo, não iam fazer nada num lugar cheio de testemunhas. Entrei no posto e estacionei perto das bombas. Olhei no retrovisor e vi o carro preto passando direto, sem parar. Senti um alívio danado. Pronto, pensei. Era paranoia minha mesmo. O cara estava só indo para a mesma direção. Desci para abastecer, esticar as pernas e tentar acalmar os nervos. O frentista era um rapaz novo que eu não conhecia, mas estava sempre sorrindo, tratando bem os clientes. "Completa, seu Beto?" ele perguntou, já conhecendo o caminhão. "Completa sim, meu filho. E verifica o óleo também, por favor." Enquanto ele abastecia, fui até a loja de conveniência comprar um refrigerante. Precisava de alguma coisa gelada para refrescar a garganta, que estava seca, igual lixa. Foi quando estava pagando o refrigerante que vi o carro preto entrando no posto. Meu sangue gelou. O carro era um sedã escuro, vidro fumê. Não dava para ver quem estava dentro. Passou devagar pelas bombas, como se estivesse procurando alguma coisa, e foi estacionar lá no fundo, perto dos banheiros. Voltei para o caminhão tentando parecer normal, mas meu coração estava batendo igual tambor de escola de samba. O frentista terminou de abastecer e eu paguei sempre de olho no carro preto. "Obrigado, seu Beto. Boa viagem", disse o rapaz. "Valeu, meu filho. Até a próxima." Subi no caminhão e saí do posto devagar, sempre olhando no retrovisor. O carro preto continuou parado. Pensei que talvez fosse coincidência mesmo, que o motorista tinha parado para usar o banheiro ou comprar alguma coisa. Mas quando já estava a uns 2 quilômetros na estrada, olhei no retrovisor e lá estava ele de novo. Mesma distância, mesma velocidade. Agora não tinha mais dúvida. Alguém estava me seguindo por causa daquela mala. Foi aí que resolvi dar uma olhada melhor nos diamantes, tentar entender o que eu tinha me metido. Parei num acostamento seguro, longe de qualquer movimento, e fui até o baú do caminhão. Peguei a mala
e abri ela de novo. Dessa vez, prestei mais atenção nos detalhes. Os saquinhos eram todos iguais, de plástico transparente, lacrados com aquelas fitinhas de plástico que a gente vê em embalagem de fábrica. Cada saquinho tinha uma etiqueta pequenininha colada com números escritos à mão. Peguei um dos saquinhos maiores e olhei os números. 3.8 A Go. No outro, 2.5 A Go. Comecei a entender que devia ser algum tipo de classificação. O primeiro número talvez fosse o peso, as letras a qualidade e Go devia ser Goiás. Isso me fez pensar que aqueles diamantes vinham de garimpo daqui do estado mesmo. Todo mundo sabe que tem garimpo de diamante em várias regiões de Goiás. Alguns legais, outros nem tanto. Peguei uma das pedras maiores na mão e olhei contra a luz do sol que ainda restava. Rapaz, a pedra brilhava de um jeito que eu nunca tinha visto. Parecia que tinha luz própria por dentro. Era áspera, sem lapidação, mas mesmo assim linda de se ver. Calculei que devia ter uns 250, 300 saquinhos na mala. Se cada saquinho valia alguns milhares de reais, meu Deus, eu estava carregando uma fortuna que valia mais que todas as casas da minha rua juntas. Aí que veio a tentação de novo. Fiquei olhando para todos aqueles diamantes e pensando, quem ia sentir falta de alguns saquinhos? Se são centenas, quem ia perceber que sumiram 5 ou 6? Pensei no Rafael, no sonho dele de ter uma casa própria. Pensei nas minhas dificuldades para pagar as prestações do caminhão. Pensei em como seria bom não precisar mais trabalhar tanto, poder descansar um pouco na velhice. Só alguns saquinhos pequenos, só alguns. Antes que pudesse me arrepender, peguei mais 3 saquinhos dos menores e enfiei no bolso junto com o primeiro. Agora eu tinha 4 saquinhos. Devia dar umas 25, 30 pedrinhas no total. Fechei a mala rapidinho e coloquei ela de volta no baú. Subi no caminhão com o coração disparado. Não só pelo medo de estar sendo seguido, mas também pela culpa do que tinha acabado de fazer. O que você está fazendo, Beto? Pensei comigo mesmo. Você nunca foi ladrão. Nunca pegou nada que não fosse seu. Por que está fazendo isso agora? Mas aí pensava no valor daquelas pedrinhas, na diferença que podiam fazer na minha vida e na vida do meu filho. É só alguns diamantes, me convencia. Tem tantos ali que ninguém vai sentir falta. Voltei para a estrada tentando parecer normal, mas por dentro eu estava um caco. Os diamantes no meu bolso pareciam pedras quentes, queimando meu peito. Toda hora colocava a mão lá, conferindo se ainda estavam ali. O carro preto continuava me seguindo. Agora eu tinha certeza absoluta de que não era coincidência. Eles sabiam que eu tinha a mala e talvez até soubessem que eu tinha pego alguns diamantes. Comecei a imaginar o que ia acontecer quando eles resolvessem me abordar. Será que iam só querer a mala de volta? Ou será que iam me fazer mal para garantir que eu não fosse contar para ninguém o que tinha visto? O suor escorria pelo meu rosto, mesmo com o ar-condicionado ligado. Minhas mãos estavam molhadas, escorregando no volante, a boca seca, o coração batendo descompassado. Foi quando vi a placa, Goiânia, 20 quilos. Pensei em ir direto para a delegacia, entregar a mala e contar tudo. Mas aí lembrei dos diamantes no meu bolso. Como ia explicar isso? Como ia dizer que peguei alguns só para ter uma prova? Resolvi ir primeiro na casa do meu primo Mário, que mora em Goiânia. Queria um conselho de alguém da família, alguém em quem eu confiava. O Mário era mais velho que eu, tinha mais experiência de vida, sempre me deu bons conselhos. Mas quando estava chegando na entrada da cidade, aconteceu uma coisa que mudou todos os meus planos. O carro preto acelerou e veio para a pista da esquerda, como se fosse me ultrapassar. Só que em vez de passar direto, ele emparelhou com o meu caminhão e começou a buzinar, fazendo sinais para o vidro. Olhei para o lado e vi 2 homens dentro do carro, o motorista e um passageiro. Não dava para ver os rostos por causa do vidro fumê, mas dava para perceber que eles queriam que eu parasse. Meu primeiro instinto foi acelerar e tentar fugir. Mas onde ia fugir? Eles tinham um carro mais rápido que o meu caminhão carregado. E se fossem gente perigosa mesmo, podiam ter arma, podiam fazer alguma loucura ali no meio da pista. Resolvi parar, mas não em lugar deserto. Procurei um lugar movimentado com bastante gente por perto.
Vi um posto grande na entrada de Goiânia e sinalizei que ia entrar lá. O carro preto me seguiu. Parei o caminhão perto da loja de conveniência, onde tinha movimento de gente entrando e saindo. Se fosse para acontecer alguma coisa, pelo menos ia ter testemunhas. Desliguei o motor e fiquei esperando. Minha mão foi automaticamente para o bolso da camisa, sentindo os diamantes ali. Se eles descobrissem que eu tinha pegado algumas pedras, eu estava morto. O carro preto estacionou ao lado do meu caminhão. Vi 2 homens saindo, bem vestidos de terno e gravata, parecendo executivos. Não pareciam os bandidos perigosos que eu estava imaginando. Eles vieram na direção da cabine do caminhão. O que parecia ser o mais velho bateu no vidro da porta. Abri o vidro com a mão tremendo. "Boa noite", disse o homem muito educado. "O senhor poderia descer um minutinho? Precisamos conversar." A voz era calma, mas tinha alguma coisa nos olhos dele que me arrepiou todinho. E foi aí, pessoal, que eu descobri que aqueles diamantes não eram só valiosos. Eles eram perigosos, muito perigosos. Desci do caminhão com as pernas bambas, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Os 2 homens se posicionaram um de cada lado, me cercando de um jeito que parecia casual, mas que qualquer um perceberia que era proposital. O mais velho devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho bem penteado, terno azul marinho caro. O outro era mais novo, talvez uns 40, moreno também bem vestido. Os 2 tinham aquele jeito de quem está acostumado a mandar, sabe? "Seu Roberto", disse o mais velho, e meu sangue gelou quando ouvi meu nome. Como eles sabiam quem eu era? "O senhor encontrou uma coisa na estrada hoje que não é sua?" Não era pergunta, era afirmação. Eles sabiam que eu tinha a mala. Eu não sei do que o senhor está falando. Tentei disfarçar, mas minha voz saiu trêmula. O homem sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Foi desses sorrisos que dão mais medo que uma cara fechada. "Seu Roberto, vamos facilitar as coisas. O senhor parou na BR-60, altura do quilômetro 45, pegou uma mala preta que estava no acostamento. Essa mala não é sua, é nossa." Rapaz, quando ele falou todos esses detalhes, eu quase desmaiei. Eles tinham me visto pegando a mala, talvez até tivessem me visto abrindo ela, vendo os diamantes. "Olha, moço", comecei a falar, "eu só peguei a mala para levar na polícia. Pensei que alguém tinha perdido." "A polícia?" O homem mais novo riu, mas foi uma risada sem graça. "Seu Roberto, o senhor não vai precisar incomodar a polícia. A mala vai voltar para o dono dela hoje mesmo." "Tá bom", concordei rapidinho. "A mala tá ali no caminhão, podem pegar." "Ah, mas não é só isso", disse o mais velho. "O senhor abriu a mala, não foi? Viu o que tinha lá dentro?" Meu coração disparou. Eles sabiam que eu tinha aberto. Eu só dei uma olhadinha para ver se tinha a identificação do dono. Menti. E viu que não tinha só roupa lá dentro, né? Engoli seco. "Vi umas pedrinhas. Não sei o que é." "Pedrinhas." O homem repetiu a palavra devagar, como se tivesse gosto ruim na boca. "Seu Roberto, essas pedrinhas valem mais dinheiro do que o senhor vai ganhar na vida inteira." Os 2 se entreolharam e eu vi uma comunicação silenciosa entre eles. O mais novo assentiu quase imperceptivelmente. "Escuta bem o que eu vou falar", continuou o mais velho, chegando mais perto de mim. "Essa mercadoria pertence a pessoas muito importantes. Pessoas que não gostam quando mexem nas coisas delas. O senhor entende?" Entendi perfeitamente. Eles estavam me ameaçando sem falar claramente, daquele jeito educado, mas perigoso. "Entendo sim, senhor. Podem levar a mala. Eu não quero problema com ninguém." "Ótimo, mas tem uma condição." O homem parou e me olhou nos olhos. "O senhor nunca viu essa mala, nunca abriu ela, nunca viu essas pedrinhas. Para o senhor, esse encontro aqui nunca aconteceu. Entendeu?" "Entendi." "É porque se alguém perguntar alguma coisa para o senhor, se algum policial resolver conversar com o senhor, se alguém mencionar diamantes ou qualquer coisa parecida, nós vamos saber. E aí, seu Roberto, vai ser muito ruim para o senhor e para a sua família." Quando ele mencionou minha família, senti uma raiva subindo, mas também um medo ainda maior. Eles sabiam do Rafael, sabiam onde eu morava, tinham se preparado para essa conversa. "Não precisa ameaçar minha família", disse, tentando soar firme. "Eu já falei que não quero problema. Não é ameaça, é só um esclarecimento", disse o mais novo, "para que tudo fique bem claro entre nós.
Onde está a mala? Perguntou o mais velho. No baú do caminhão. Vamos pegar ela então. Caminhamos até a traseira do caminhão. Eu abri o baú e mostrei onde estava a mala embaixo da lona. O mais novo subiu na carroceria e pegou ela sem dificuldade, mesmo sendo pesada. Pronto, disse quando ele desceu com a mala. Podem levar, problema resolvido. Mas o mais velho não saiu de perto. Ficou me olhando com aqueles olhos que pareciam furar minha alma. Seu Roberto, eu preciso ter certeza de que o senhor entendeu bem o recado. Essas pessoas que eu falei, elas têm olhos e ouvidos em todo lugar. Em Anápolis, em Goiânia, em Brasília. Se o senhor falar alguma coisa para alguém, elas vão saber. Já entendi. Podem ficar tranquilos. O senhor tem um filho, né? Rafael. Trabalha numa construtora em Goiânia. Quando ele falou o nome do meu filho e onde ele trabalhava, tudo ficou vermelho na minha frente. Uma raiva louca subiu, mas junto veio um medo ainda maior. Deixem meu filho fora disso, falei entre os dentes. Ele já está fora desde que o senhor se comporte direitinho. É só não falar nada para ninguém e todo mundo fica em paz. O mais novo já tinha colocado a mala no porta-malas do carro preto. Voltou para perto de nós. Terminamos aqui? Perguntou para o mais velho. Terminamos. Ele me estendeu a mão. Foi um prazer conversar com o senhor, seu Roberto. Tenho certeza de que não vamos nos encontrar de novo. Apertei a mão dele com nojo, só para acabar logo com aquilo. Os dois voltaram para o carro, ligaram o motor e saíram do posto sem pressa, como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado ali uns 5 minutos, tentando acalmar o coração que batia igual motor desregulado. As pernas estavam moles, o suor escorria pelo rosto, as mãos tremiam. Mas o pior de tudo é que eles tinham levado a mala, mas eu ainda tinha os 4 saquinhos de diamantes no bolso. Subi no caminhão e sentei no banco do motorista, tentando pensar com clareza. Aqueles homens eram perigosos, tinham conexões, sabiam tudo sobre mim e minha família. Se descobrissem que eu tinha ficado com alguns diamantes, iam me matar. Mas também não podia simplesmente jogar os diamantes fora. Era uma fortuna ali no meu bolso. Podia resolver todos os problemas da minha vida e do Rafael. Resolvi ir na casa do primo Mário mesmo. Precisava de um conselho, de alguém para me ajudar a pensar direito. A casa do Mário ficava num bairro simples de Goiânia, lugar que eu conhecia desde criança. Ele era mais velho que eu, uns 8 anos, sempre foi o mais sensato da família, aquele que todo mundo procurava quando tinha problema. Cheguei lá umas 8h30 da noite. O Mário estava assistindo televisão na sala quando toquei a campainha. Beto, que surpresa, primo! Entra, entra! Oi, Mário! Desculpa incomodar essa hora. Que incomodar o quê? Você sabe que é sempre bem-vindo aqui. A Célia tá na cozinha, já jantou? Não, mas não tô com fome não. Ele percebeu que alguma coisa estava errada. Me conhecia desde pequeno. Sabia quando eu estava preocupado. O que houve, Beto? Você tá com cara de quem viu assombração. Sentei no sofá da sala e contei tudo para ele. A mala na estrada, os diamantes, os homens de terno, as ameaças, tudo menos o detalhe dos saquinhos que eu tinha no bolso. Mário me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, fazendo cara de preocupado. Rapaz, você se meteu numa furada das grandes, disse quando terminei de contar. Essa gente que você encontrou não é para brincadeira. Eu sei, por isso que tô aqui. Não sei o que fazer. Você fez certo em entregar a mala para eles. Agora é só ficar quieto e esquecer que isso aconteceu. Mas e se eles resolverem que eu sei demais? E se acharem que é melhor me eliminar para garantir? Mário ficou pensativo uns minutos. Olha, primo, se eles quisessem te fazer mal, já tinham feito lá no posto. O fato de terem conversado com você, de terem sido educados, mostra que não querem violência desnecessária. Eles só querem que você fique de boca fechada. Você acha mesmo? Acho, mas tem uma coisa que me preocupa. O quê? Eles sabiam seu nome, sabiam do Rafael, sabiam onde vocês moram e trabalham. Isso significa que essa organização tem estrutura, tem gente investigando, tem informação. Não é qualquer quadrilhazinha de bairro. Isso me deixou ainda mais preocupado. E o pior é que eu não podia contar para o Mário sobre os diamantes no meu bolso. Se contasse, ele ia me obrigar a devolver e eu ainda não tinha decidido o que fazer. Você acha que devo contar para o Rafael? Perguntei. De jeito nenhum. Quanto menos gente souber, melhor. Deixa o menino em paz, trabalhando normal. Se você contar, ele vai ficar preocupado, pode até fazer alguma besteira.
Mário tinha razão. Era melhor manter o Rafael longe daquilo. Fica aqui hoje, ofereceu o primo. Amanhã você descarrega seus equipamentos e volta para casa. Esquece essa história e toca sua vida normal. Tá bom. Obrigado, Mário. Mas enquanto a gente conversava, eu sentia os diamantes queimando no meu bolso e sabia que esquecer aquela história não ia ser tão fácil assim. Porque agora eu tinha uma fortuna escondida e isso mudava tudo. O problema é que eu ainda não sabia o quanto aqueles diamantes iam complicar minha vida e que o pior ainda estava por vir. Dormi mal naquela noite. Ficava acordando toda hora, colocando a mão no bolso para ver se os diamantes ainda estavam lá. Toda vez que ouvia um barulho na rua, um carro passando, meu coração disparava. Ficava imaginando que eram os homens de terno voltando para me buscar. De manhã cedo, lá pelas 6 horas, já estava acordado tomando café com o Mário e a Célia na cozinha. "Dormiu bem, primo?" perguntou a Célia, mas pela minha cara, ela já sabia a resposta. "Mais ou menos, tô meio preocupado ainda." "Esquece essa história, Beto", disse o Mário. "Você fez sua parte e entregou a mala. Agora é só tocar a vida para frente." Se ele soubesse dos diamantes no meu bolso, não falaria isso com tanta certeza. Despedi deles e fui descarregar os equipamentos eletrônicos na loja. Era uma empresa grande no setor central de Goiânia, cliente antigo que sempre pagava direitinho. O gerente até estranhou minha cara de preocupado. "Tudo bem, seu Beto. O senhor está meio abatido hoje." "Tudo certo, doutor. É só cansaço da viagem." A descarga demorou umas 2 horas. Enquanto os funcionários tiravam os equipamentos do caminhão, fiquei ali encostado na sombra, pensando no que fazer com aqueles diamantes. Uma parte de mim dizia para jogar tudo fora, esquecer que aquilo existia, seguir minha vida normal. Outra parte ficava calculando quanto valia aquilo, quanto podia mudar minha situação e a do Rafael. Peguei um dos saquinhos no bolso e olhei discretamente. As pedrinhas brilhavam mesmo na sombra. Devia ter umas 7 ou 8 no saquinho, todas do tamanho de grãos de feijão grandes. Quanto será que vale isso? Pensei. 1.000, 5.000, 10.000. Se cada saquinho valesse 5.000 e eu tinha 4, já eram 20.000 reais. Dinheiro suficiente para quitar as prestações do caminhão, sobrar um troco bom, se valesse mais. "Seu Beto, já terminamos aqui", gritou um dos funcionários. "Beleza, obrigado, pessoal." Peguei os papéis da descarga, subi no caminhão e saí da empresa. Agora estava livre para voltar para casa, para Anápolis, mas primeiro resolvi dar uma passada na construtora para ver o Rafael. A construtora ficava num bairro comercial de Goiânia, empresa média que trabalhava com obras residenciais. Cheguei lá pelas 11 da manhã. "Oi, pai, que surpresa", disse ele quando me viu na recepção. "O que o senhor está fazendo aqui?" "Descarreguei aqui em Goiânia. Resolvi dar uma passadinha para te ver antes de voltar para casa." "Que bom. Vamos almoçar juntos? Já tô na hora do meu intervalo." Fomos num restaurante ali perto, desses por quilo, comida caseira. O Rafael estava animado, contando sobre o trabalho, sobre a namorada Fernanda, sobre os planos de casar no final do ano. "Pai, a gente estava pensando em comprar um apartamento aqui em Goiânia mesmo. Achamos um bem localizado, não muito caro. É bom investir em imóvel mesmo, filho. Sempre valoriza. O problema é a entrada. Precisa de uns 25.000 reais à vista. A gente tá juntando dinheiro, mas vai demorar uns 2 anos ainda." Quando ele falou isso, senti os diamantes pesando no meu bolso. Com aquelas pedrinhas, eu podia ajudar meu filho a realizar o sonho dele. Podia dar para ele a entrada do apartamento, ainda sobrava dinheiro para outras coisas. "Não se preocupa, filho. Deus vai ajudar vocês. As coisas vão dar certo. O senhor sempre tão otimista, pai. Herdei isso do senhor." Almoçamos conversando sobre assuntos normais, família, trabalho, futebol. Por um momento, esqueci dos diamantes, das ameaças, de tudo que tinha acontecido. Era só eu e meu filho curtindo um almoço juntos, como fazíamos sempre. Mas, quando estava me despedindo dele lá na frente da construtora, aconteceu uma coisa que me gelou o sangue. "Rafael!" chamou uma voz atrás de nós. Viramos e vimos um homem se aproximando. Não era nenhum dos dois de ontem, mas tinha o mesmo jeito. Bem vestido, sorriso no rosto, mas olhos frios. "Oi", respondeu meu filho, sem entender quem era aquele homem. "Você que é filho do seu Roberto, o caminhoneiro." Meu sangue virou gelo.
como aquele homem sabia quem era o Rafael. Sou sim. Por quê? O senhor conhece meu pai? O homem olhou para mim com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Conheço sim. Seu pai é um homem muito esperto. Encontrei com ele ontem. Conversamos sobre uns negócios. Negócios? Perguntou o Rafael, me olhando confuso. Não foi nada demais. Tentei cortar o assunto. Só um papo sobre frete. É isso mesmo, concordou o homem. Frete. Seu pai transportou uma mercadoria muito valiosa para a gente ontem. Fizemos questão de agradecer pessoalmente. O Rafael ficou ainda mais confuso, porque sabia que eu tinha descarregado equipamentos eletrônicos, não mercadoria valiosa. Pai, que história é essa? Depois eu explico, filho. Agora preciso ir, tá tarde. Mas o homem não tinha terminado. Rafael, seu pai não te contou que a gente se conheceu? Que pena. É que a gente ficou tão amigo que até combinamos de nos encontrar de novo. Não foi, seu Roberto? A ameaça estava clara. Eles queriam que eu soubesse que conheciam meu filho, que sabiam onde ele trabalhava, que podiam chegar perto dele quando quisessem. Combinamos sim, falei com a voz trêmula. Que bom, disse o homem batendo no ombro do Rafael. Seu pai é uma pessoa muito especial. Tenho certeza de que vocês dois vão continuar sendo pessoas discretas, não é mesmo? Claro. Respondi rapidamente. Ótimo. Então até logo, Rafael. Foi um prazer conhecer você. E lembra do que conversamos, seu Roberto. Nosso acordo continua valendo. O homem se afastou, caminhando calmamente, como se nada tivesse acontecido. O Rafael ficou me olhando cheio de perguntas. Pai, que homem estranho é esse? Que acordo? Que negócio de mercadoria valiosa? Não é nada, filho. Só uns caras que me pediram para transportar umas coisas. Não tem importância. Mas por que ele falou desse jeito esquisito? Pessoas discretas, acordo. Parece coisa de filme. Rafael, esquece esse cara. É só um cliente chato, não tem nada demais. Mas meu filho me conhecia bem demais para acreditar nessa história. Pai, o senhor está escondendo alguma coisa de mim. Posso ver na sua cara que tem algo errado. Não tem nada errado, filho. Só uns negócios chatos de trabalho. Consegui me livrar das perguntas dele e sair de lá. Mas agora eu sabia que a situação tinha ficado muito mais séria. Eles não tinham aparecido ali por acaso. Era um recado. Sabemos onde seu filho trabalha. Podemos chegar perto dele quando quisermos. Subi no caminhão com as mãos tremendo. Agora não era só a minha vida que estava em risco. Era a vida do Rafael também. E o pior, eu ainda tinha os diamantes no bolso. Resolvi sair de Goiânia rapidinho e pegar a estrada de volta para Anápolis. Queria chegar em casa, trancar as portas, tentar pensar com clareza no que fazer. Mas quando estava saindo da cidade na BR-160, vi um carro no retrovisor que me deixou apavorado. Era o mesmo carro preto de ontem. Eles estavam me seguindo de novo. Meu coração disparou. Por que estavam me seguindo se eu já tinha entregado a mala? Será que desconfiavam que eu tinha pego alguns diamantes? Acelerei um pouco. O carro acelerou junto. Diminuí a velocidade. Ele diminuiu também. Não tinha mais dúvida. Estavam me vigiando. Parei num posto para ver o que eles iam fazer. O carro passou direto. Mais uns 15 minutos depois, quando voltei para a estrada, lá estava ele no retrovisor de novo. Foi aí que eu entendi. Eles não estavam me seguindo para me pegar. Estavam me vigiando para ter certeza de que eu não ia procurar a polícia, que não ia contar para ninguém o que tinha acontecido. Era uma vigilância permanente. Eles iam ficar de olho em mim até ter certeza absoluta de que eu não era uma ameaça. E enquanto isso, eu tinha uma fortuna em diamantes no bolso, queimando meu peito como carvão em brasa. Cheguei em Anápolis no final da tarde, morto de cansaço e nervosismo. Mas quando estava entrando na minha rua, vi uma coisa que quase me fez ter um infarto. Tinha um carro parado na frente da minha casa. Um carro que eu não conhecia, com 2 homens dentro. Eles também estavam vigiando minha casa. Agora eu sabia que não tinha como escapar. Eles iam ficar de olho em mim, no Rafael, na minha casa, 24 horas por dia. E se descobrissem os diamantes no meu bolso, eu era homem morto. Foi nessa hora, pessoal, que eu percebi que tinha me metido numa situação muito maior do que imaginava e que ia precisar de muita inteligência para sair vivo dessa encrenca. Parei o caminhão na garagem com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia tirar a chave da ignição.
O carro com os 2 homens continuava parado na esquina da minha rua, discreto, mas eu sabia que estavam me vigiando. Entrei em casa e tranquei a porta com 2 voltas de chave, coisa que nunca fazia. Fechei todas as janelas, baixei as cortinas. Minha própria casa, que sempre foi meu refúgio, agora parecia uma prisão. Sentei na mesa da cozinha e tirei os 4 saquinhos de diamantes do bolso. Pela primeira vez, consegui olhar para eles com calma, sem o desespero da estrada ou o medo de ser descoberto. As pedrinhas brilhavam mesmo na luz fraca da cozinha. Peguei uma na mão e senti o peso dela, a textura áspera, o jeito como a luz brincava nas suas faces irregulares. Era bonita, tinha que admitir, e valiosa, muito valiosa, mas também perigosa, perigosa demais. Fiquei ali umas 2 horas só olhando para os diamantes e pensando no Rafael, no apartamento que ele queria comprar, no casamento que ele estava planejando, pensando na minha aposentadoria que estava longe, nas prestações do caminhão que me apertavam todo mês. Com aqueles diamantes, eu podia resolver tudo. Podia dar uma vida melhor para o meu filho, podia ter sossego na velhice, podia parar de me matar de trabalhar na estrada. Mas também pensava nos homens de terno, no jeito calmo, mas ameaçador como falavam. Pensava no cara que apareceu no trabalho do Rafael, na vigilância na minha casa. Se eles descobrissem que eu tinha ficado com alguns diamantes, iam me matar. E talvez matassem o Rafael também, só para garantir que ninguém ia contar a história. Guardei os diamantes numa lata de biscoito vazia, no fundo do armário da cozinha, embaixo de uns panos de prato velhos. Não era o melhor esconderijo do mundo, mas por enquanto ia servir. Liguei para uma pizzaria e pedi uma pizza porque não tinha coragem de sair de casa para comprar comida. Quando o entregador chegou, espiei pela cortina antes de abrir a porta. O carro ainda estava lá na esquina. Tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Toda hora ia até a janela, afastava um cantinho da cortina e olhava para o carro. Eles continuavam lá, pacientes, como se tivessem todo o tempo do mundo. Às 10 da noite tentei dormir, mas era impossível. Toda vez que relaxava, ouvia um barulho na rua e acordava sobressaltado. Fui até a janela do quarto e vi que o carro tinha mudado de posição, mas ainda estava por ali me vigiando. Passei a noite inteira acordado, andando pela casa, verificando as portas e janelas, pensando no que fazer. De manhã cedo liguei para o Rafael. Oi, pai, tudo bem? Tudo, filho. Só queria saber se você tá bem. Tô sim. Porque a pergunta não é nada. É que ontem aquele homem estranho... Ah, pai, esquece aquele cara. Deve ser cliente maluco mesmo. Dessas pessoas que se acham importantes. Se ele soubesse o perigo que estava correndo. Rafael, escuta bem o que eu vou falar. Se alguém estranho aparecer no seu trabalho de novo, ou se alguém te abordar na rua, você me liga na hora, entendeu? Pai, o senhor tá me preocupando. O que tá acontecendo? Nada demais, filho. É que tem uns caras meio esquisitos por aí. É bom ficar esperto. Tá bom, pai. Vou ficar atento. Desliguei o telefone ainda mais preocupado. Não podia contar a verdade para o Rafael, mas também não podia deixar ele desprotegido. Foi aí que me lembrei do Marcelo. O Marcelo era meu amigo desde a época de moleque, lá em Anápolis. Crescemos juntos, brincamos na mesma rua, namoramos as meninas do mesmo bairro. Ele também tinha virado caminhoneiro, mas uns 8 anos atrás largou a estrada e foi trabalhar como segurança em Goiânia. Não era segurança comum, não. O Marcelo trabalhava com escolta de executivos, proteção de pessoas importantes, essas coisas. Tinha até licença para andar armado. Conhecia gente da polícia, entendia desses assuntos perigosos. Se alguém podia me ajudar, era ele. Liguei para o celular dele. Beto, que surpresa, irmão, quanto tempo. E aí, Marcelo, tudo certo por aí? Tudo tranquilo, trabalhando muito, mas tá bom. E você, como estão as coisas na estrada? Olha, Marcelo, eu preciso conversar com você pessoalmente. É um assunto complicado. A voz dele mudou de tom. Ele me conhecia bem, sabia que eu não era de inventar problema. Tá acontecendo alguma coisa, Beto? Tá, coisa séria. Você pode me encontrar hoje? Eu vou até Goiânia. Claro, irmão. Que horas você chega? Lá pelas 2 da tarde. Beleza. Vamos nos encontrar no Shopping Cerrado, na praça de alimentação. Você lembra onde é? Lembro. Obrigado, Marcelo. Relaxa, irmão. Seja lá o que for.
A gente resolve. Desliguei o telefone sentindo um pouco de alívio. O Marcelo era homem de confiança, tinha experiência com situações perigosas. Se alguém podia me dar um conselho bom, era ele. Mas antes de sair de casa, olhei de novo pela janela. O carro ainda estava lá. Se eu saísse, eles iam me seguir até Goiânia, iam ver meu encontro com o Marcelo. Isso podia ser perigoso para o meu amigo também. Pensei em desistir, ficar em casa, aguentar a pressão sozinho. Mas aí lembrei do Rafael, do perigo que ele estava correndo por minha causa. Eu precisava de ajuda. Resolvi tentar despistar a vigilância. Saí de casa fingindo que ia só até a padaria da esquina. Comprei pão, leite, jornal. Fiquei conversando com o padeiro sobre futebol, tempo, essas coisas normais. O carro continuou parado na esquina. Voltei para casa, esperei 1 hora e saí de novo. Dessa vez fui até o posto, abasteci o caminhão, conversei com o frentista, fiz tudo muito natural. O carro me seguiu até lá, mas manteve distância. Na terceira saída, peguei o caminhão e saí da cidade pela BR-060, como se fosse trabalhar. O carro preto veio atrás como esperado, mas eu conhecia todas as estradas da região, uns 15 quilômetros e fora de Anápolis. Entrei numa estrada vicinal que ia dar numa cidade pequena chamada Silvânia. De lá, peguei outra estrada que voltava para a BR-070, que vai para Goiânia por outro caminho. Quando olhei no retrovisor, o carro preto não estava mais lá. Tinha conseguido despistar eles, pelo menos por enquanto. Cheguei em Goiânia às 2 em ponto. O Marcelo já estava me esperando na praça de alimentação do shopping, tomando um café. Irmão, ele se levantou e me deu um abraço. Que cara é essa? Parece que você viu o diabo. É pior que isso, Marcelo. Sentamos numa mesa afastada e contei toda a história para ele. A mala na estrada, os diamantes, os homens de terno, as ameaças, a vigilância, tudo menos o detalhe dos diamantes que eu tinha escondido em casa. O Marcelo me ouviu em silêncio, fazendo cara de preocupado. Beto, essa situação tá feia, muito feia. Eu sei, por isso que preciso da sua ajuda. Primeiro vamos entender o que você está enfrentando. Esses caras não são bandidos comuns. Tem organização, tem estrutura, tem informação. Isso é coisa grande. O que você acha que devo fazer? O Marcelo ficou pensativo uns minutos. Olha, em teoria, você deveria procurar a Polícia Federal. Contrabando de diamante é crime federal. Eles têm estrutura para investigar essas organizações. Mas se você fizer isso, pode morrer. Esses caras têm informantes em todo lugar, incluindo na polícia. Se souberem que você foi lá, vão te eliminar. Então eu tô encurralado. Não necessariamente. Tem uma forma de fazer isso direito, sem se expor. Mas vai precisar de coragem. Que forma? O Marcelo se inclinou para a frente e baixou a voz. A gente monta uma operação para pegar esses caras no flagrante, com provas, com filmagem, com tudo documentado. Aí quando a polícia prender eles, você fica protegido porque vai ser herói, não delator. Como assim? Eles vão entrar em contato com você de novo, tenho certeza. Gente assim não deixa pontas soltas. Quando isso acontecer, a gente filma tudo, documenta as ameaças, depois entrega o material pronto para a Polícia Federal. A ideia parecia boa, mas também perigosa. E se der errado? E se eles descobrirem? Aí você morre, disse o Marcelo com a franqueza de sempre. Mas do jeito que tá, você pode morrer também. Pelo menos assim, você tem uma chance de sair dessa vivo e ainda por cima acabar com a organização. Fiquei pensando na proposta. Era arriscado, mas talvez fosse a única saída. E o Rafael? Como protejo meu filho? Deixa comigo. Tenho uns contatos na segurança privada em Goiânia. A gente bota uma proteção discreta nele, sem ele saber. Se alguma coisa acontecer, meus amigos vão estar por perto. Isso me deu um pouco de alívio. Você faria isso por mim, Marcelo? Claro, irmão. Somos amigos desde criança. E, além do mais, essas organizações de contrabando são uma praga. Se a gente conseguir derrubar uma, tá fazendo um bem para a sociedade. Apertamos as mãos, fechando o acordo. Então tá decidido. Quando eles entrarem em contato de novo, a gente vai estar pronto. Mas uma coisa, Beto, disse o Marcelo me olhando sério. Se você tá escondendo alguma coisa de mim, é melhor contar agora. Porque na hora H, qualquer detalhe pode fazer a diferença entre vida e morte. Meu coração apertou.
Ele estava me dando a chance de contar sobre os diamantes escondidos, mas algo me disse para não contar. Pelo menos não ainda. Não estou escondendo nada, Marcelo. Contei tudo. Beleza, então agora é esperar eles darem o próximo passo. Voltei para Anápolis com uma esperança no peito, mas também com muito medo, porque eu sabia que o que vinha pela frente ia ser ainda mais perigoso do que tudo que tinha acontecido até agora. E os diamantes na lata de biscoito continuavam lá, esperando uma decisão que podia custar minha vida. Passei 3 dias esperando, 3 dias olhando pela janela, vendo os carros que passavam na minha rua, sempre com aquele frio na barriga de que a qualquer momento eles iam aparecer de novo. O Marcelo ligava todo dia para saber se tinha novidade. Também mandou um dos amigos dele ficar de olho no Rafael em Goiânia, discretamente, sem meu filho perceber. Na quinta-feira de manhã, aconteceu o que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Estava tomando café na cozinha quando tocaram a campainha. Fui até a janela e vi um homem na porta. Não era nenhum dos que eu conhecia, mas tinha aquele mesmo jeito. Bem vestido, sorriso no rosto, olhos frios. Abri a porta com o coração batendo descompassado. Bom dia, seu Roberto. Podemos conversar? Claro, entre. O homem entrou na minha sala e olhou ao redor, como se estivesse avaliando o lugar. Casa boa, simples, mas aconchegante. Dá para ver que o senhor é um homem de família. Quando ele falou de família, senti um arrepio. O que o senhor quer comigo? Direto ao assunto. Gosto disso. Ele sentou no meu sofá sem ser convidado. Meus colegas ficaram muito satisfeitos com a colaboração do senhor na terça-feira. Muito mesmo. Que bom. Tanto que a gente tem uma nova oportunidade de negócio para o senhor. Meu estômago embrulhou. Que tipo de oportunidade? Simples. O senhor vai fazer uma entrega para a gente. Uma entrega especial, bem remunerada. Eu não quero me envolver em mais nada. Já disse que não quero problema. O homem riu, mas não foi uma risada alegre. Seu Roberto, o senhor já está envolvido desde terça-feira. A diferença é que agora o senhor pode ganhar dinheiro com isso. Que tipo de entrega? O senhor vai buscar uma encomenda num lugar e levar para outro lugar. Coisa simples que o senhor faz todo dia no seu trabalho. E o que tem na encomenda? O senhor não precisa saber. Quanto menos souber, melhor para todo mundo. Eu sabia que não era escolha. Era ordem disfarçada de convite. E se eu não quiser? O sorriso dele sumiu. Aí vai ser muito ruim para o senhor e para sua família. Muito ruim mesmo. A ameaça era clara. Ou eu fazia o que eles queriam, ou eles iam me fazer mal. E ao Rafael também. Quanto vocês pagam? 25 mil reais. Rapaz, quando ele falou esse valor, quase caí da cadeira. 25 mil reais por uma entrega. Era mais do que eu ganhava em 6 meses de trabalho. É muito dinheiro. É o preço da confiança, seu Roberto. A gente paga bem quem colabora direitinho. E quando seria essa entrega? Hoje à noite. O senhor pega a encomenda às 9 horas numa fazenda aqui perto e leva para outro lugar que a gente vai indicar. Minha cabeça trabalhava rapidamente. Era a oportunidade que eu e o Marcelo estávamos esperando. Se a gente conseguisse filmar essa transação, teria prova suficiente para entregar para a Polícia Federal. Tá bom, eu faço. Ótimo. Sabia que podia contar com o senhor. O homem me deu um papel com o endereço da fazenda e as instruções. Às 9 em ponto. Não se atrase. E seu Roberto? Sim, dessa vez vai ter mais gente envolvida, gente importante. Se alguma coisa der errado, se o senhor tentar fazer alguma esperteza, as consequências vão ser muito graves. Entendi. Depois que ele saiu, liguei imediatamente para o Marcelo. Eles morderam a isca. Falei, ótimo, agora vamos preparar tudo direitinho. Você lembra do plano? Lembro. Você vai escondido no baú do caminhão com a câmera. Isso. E se der merda, você corre e me deixa lá, entendeu? Não tenta ser herói. Tá bom. Nos encontramos às 7 da noite no posto que a gente combinou. E Beto, se você tiver alguma coisa escondida de mim, é a última chance de falar. De novo, ele me dava a oportunidade de contar sobre os diamantes. E de novo, eu não tive coragem. Não tenho nada escondido, Marcelo. Às 7 da noite encontrei com o Marcelo no posto combinado na saída de Anápolis. Ele trouxe uma câmera pequena, do tipo que gruda na roupa, e um gravador de áudio. Vou colar a câmera no seu peito por baixo da camisa, explicou. E o gravador vai no bolso. Tem que ficar bem natural. E se eles descobrirem?
Aí a gente tá morto, mas a câmera é pequena, não dá pra ver, e o gravador parece celular. Ele também trouxe uma arma. Não é para usar, é só para caso de emergência. Espero que não precise. Eu nunca atirei numa pessoa, Marcelo. E espero que não precise começar hoje. Instalamos os equipamentos e o Marcelo se escondeu no baú do caminhão, numa parte que fica coberta pela lona. Você consegue respirar aí? Perguntei. Consigo. Vamos nessa. Saímos do posto às 8h30. A fazenda ficava uns 20 quilômetros fora da cidade, numa estrada de terra, lugar isolado, perfeito para negócios escusos. Quando chegamos na porteira da fazenda, um homem veio me receber. Era diferente dos outros, mais rústico, roupa simples, mas com a mesma autoridade nos olhos. Seu Roberto, é você. Segue meu carro. Ele entrou num jipe e me guiou por uma estrada de terra até a sede da fazenda. Era um lugar grande, bem estruturado, mas meio isolado do mundo. Tinha uns 5 ou 6 homens esperando, alguns de terno, outros de roupa mais simples, e tinha 3 caminhões parados no pátio, além do meu. Boa noite, seu Roberto, disse um homem que parecia ser o chefe. Pontual. Gosto disso. Boa noite. Vamos direto ao assunto. O senhor vai levar uma carga especial para Goiânia. Vai entregar num galpão na periferia da cidade. Que tipo de carga? Não precisa saber, só precisa dirigir. Eles começaram a carregar meu caminhão com caixas de madeira todas lacradas. Devia ter umas 25 caixas pesadas, organizadas direitinho na carroceria. Eu sabia que não eram caixas de madeira comum. Pelo peso, pela forma como eles manuseavam com cuidado, era coisa valiosa. Provavelmente mais diamantes ou outras pedras preciosas. Tem uma condição, disse o chefe quando terminaram de carregar. O senhor vai acompanhado. Como assim? Vai um dos nossos homens com o senhor para garantir que tudo corra bem. Meu sangue gelou. Se fosse alguém no caminhão comigo, iam descobrir o Marcelo escondido no baú. Não precisa disso, tentei disfarçar. Eu já colaborei antes. Podem confiar. É protocolo, seu Roberto. Não é desconfiança, é procedimento padrão. Um homem mais novo se aproximou. Era magro, alto, tinha cara de quem não brincava em serviço. Esse é o Augusto. Vai com o senhor até Goiânia. O Augusto subiu na cabine do caminhão do lado do passageiro. Eu subi do lado do motorista com o coração batendo descompassado. Vamos, seu Roberto, temos horário para cumprir, disse o Augusto. Liguei o motor e saí da fazenda, rezando para que o Marcelo no baú aguentasse a viagem sem fazer barulho. A estrada até Goiânia ia ser longa e perigosa. Durante o trajeto, o Augusto ficou calado a maior parte do tempo, só dando algumas instruções sobre o caminho. Mas eu percebia que ele estava sempre alerta, sempre observando. Faz tempo que o senhor trabalha com transporte? Perguntou numa hora. Mais de 25 anos. Já transportou carga especial antes? Depende do que o senhor chama de especial. Carga que paga bem, muito bem. Primeira vez. Pode não ser a última. Se o senhor se comportar direitinho, pode virar parceiro fixo. Parceiro fixo de uma organização criminosa. Era isso que eles queriam, me transformar num criminoso também. Chegamos em Goiânia às 11 da noite. O galpão ficava numa zona industrial, lugar deserto àquela hora. Para ali, indicou o Augusto. Parei o caminhão na frente do galpão. Tinha mais uns 3 carros parados com mais homens esperando. Desce! Ordenou o Augusto. Desci do caminhão com as pernas bambas. A câmera no meu peito estava filmando tudo. O gravador no bolso, registrando todas as conversas. Seu Roberto, me cumprimentou outro homem que parecia ser o responsável por aquele ponto. Chegaram no horário perfeito. Eles começaram a descarregar as caixas do meu caminhão e colocar dentro do galpão. Trabalhavam rápido, organizados, como se fizessem aquilo todos os dias. Pronto, disse o responsável quando terminaram. Serviço concluído. Ele me entregou um envelope. Seus 25 deram zero como combinado. Peguei o envelope com a mão tremendo. Era muito dinheiro, mais do que eu via junto em anos de trabalho. Obrigado. A gente vai precisar dos seus serviços de novo em breve, disse o Augusto. O senhor está disponível? Tô. Ótimo. Alguém vai entrar em contato. Eles me liberaram para voltar para casa. Subi no caminhão e saí de lá o mais rápido possível. Só quando estava longe do galpão é que parei e deixei o Marcelo sair do baú. Conseguiu filmar tudo, irmão? Perguntei. Consegui. Temos material suficiente para derrubar essa organização inteira.
E agora? Agora a gente entrega tudo para a Polícia Federal. Mas antes, você vai ter que se decidir sobre uma coisa. Que coisa? O Marcelo me olhou sério. Esses 25 mil reais no envelope. É dinheiro sujo, fruto de crime. Se você ficar com ele, vai ser cúmplice. Tem que entregar junto com as provas. Olhei para o envelope na minha mão. 25 mil reais. A solução para os meus problemas financeiros. Vou entregar, decidi, junto com tudo. Tem certeza? Tenho. Mas enquanto falava isso, pensava nos diamantes escondidos na lata de biscoito em casa. Aqueles eu não ia entregar. Aqueles iam ser meu segredo para sempre. Pelo menos era o que eu pensava na época. Porque às vezes, pessoal, os segredos têm um jeito próprio de vir à tona. Na manhã seguinte, eu e o Marcelo fomos direto para a sede da Polícia Federal em Goiânia. Chegamos lá cedo, umas 8 horas, carregando todas as provas. A filmagem da transação na fazenda, o áudio das conversas, o envelope com os 25 mil reais e tudo mais que tinha acontecido desde terça-feira. O delegado que nos atendeu era um homem sério, uns 45 anos, que ouviu nossa história inteira sem interromper. Quando terminamos de contar, ele ficou um tempo em silêncio, analisando o material. Vocês têm noção da dimensão do que descobriram? Perguntou. Mais ou menos, respondeu o Marcelo. Essa organização que vocês filmaram é uma das maiores do Centro-Oeste. A gente está atrás dela há 3 anos, mas nunca conseguimos provas suficientes. E agora? Perguntei. Agora, vocês nos deram o que precisávamos. Com esse material, podemos montar uma operação grande, prender todo o esquema. O delegado explicou que iam precisar de alguns dias para organizar tudo, mapear todos os pontos da organização, conseguir mandados de prisão e busca e apreensão. Quanto tempo vocês acham que vai demorar? Quis saber o Marcelo. 1 semana no máximo. Mas enquanto isso, vocês dois vão ter que ficar escondidos. Se esses criminosos desconfiarem de alguma coisa, vão tentar eliminar as testemunhas. Senti um frio na barriga quando ele falou isso. E meu filho, como fica a segurança dele? Vamos colocar proteção nele também, discretamente. Ele não vai nem saber que está sendo protegido. O delegado nos levou para uma sala reservada e explicou o procedimento. Vocês vão ficar numa casa de segurança até a operação terminar. É para a proteção de vocês mesmos. Uma casa de segurança? Perguntei. É um lugar seguro, vigiado pelos nossos agentes. Vocês ficam lá tranquilos até prendermos toda a organização. A ideia não me agradou muito, mas era melhor que ficar em casa esperando eles virem me buscar. E depois que prenderem eles? Perguntou o Marcelo. Aí vocês voltam às suas vidas normais. Provavelmente vão ter que depor em tribunal, mas como testemunhas protegidas. Concordamos com o plano. O delegado mandou 2 agentes nos acompanharem até nossas casas para pegarmos algumas coisas pessoais. Quando cheguei em casa, corri direto para o armário da cozinha. A lata de biscoito com os diamantes ainda estava lá no mesmo lugar. Peguei ela e enfiei numa sacola de roupa no meio de camisas e cuecas. Tá tudo bem, seu Roberto? Perguntou o agente que estava me acompanhando. Tudo sim, só pegando umas roupas. Levei a sacola para o quarto e guardei os diamantes numa meia, bem escondido no meio das outras roupas. Não podia deixar eles em casa e também não podia entregar para a polícia, pelo menos não ainda. A casa de segurança ficava num bairro distante de Goiânia, lugar discreto, sem movimento. Era uma casa comum por fora, mas por dentro tinha esquema de segurança, câmeras, alarmes e sempre 2 agentes de plantão. Eu e o Marcelo ficamos lá 4 dias. 4 dias vendo televisão, jogando baralho, tentando não pensar no que estava por vir. O Marcelo não desconfiava dos diamantes na minha bagagem. Pensava que eu estava só nervoso com a situação. Na quinta-feira de manhã, o delegado apareceu na casa com uma cara satisfeita. Operação deflagrada, anunciou. Prendemos 19 pessoas em Goiás, mais umas 12 em outros estados. E os caras que me ameaçaram? Perguntei. Todos presos, o esquema inteiro desmantelado. Senti um alívio enorme. Finalmente podia respirar tranquilo. Vocês são heróis, disse o delegado. Sem a colaboração de vocês, essa organização continuaria operando, prejudicando muita gente. A gente só fez o que achava certo, respondeu o Marcelo. E descobrimos mais coisas na investigação. Esse esquema lavava dinheiro através de empresas de fachada, subornava funcionários públicos, tinha ramificações em vários estados. Quanto dinheiro era?
Perguntei curioso. Milhões. Só na fazenda onde vocês estiveram, apreendemos 4 milhões em diamantes e outras pedras preciosas. Quando ele falou isso, senti os diamantes na minha meia queimarem como ferro quente. 4 milhões na fazenda. E eu tinha alguns milhares de reais em pedras escondidas na bagagem. Vocês podem voltar para suas casas, disse o delegado, mas vão ter que ficar disponíveis para o processo. É provável que sejam chamados para depor várias vezes. Sem problema, disse o Marcelo. Voltamos para Anápolis no fim da tarde. Durante a viagem, o Marcelo estava eufórico. A gente conseguiu, irmão. Derrubamos uma organização criminosa inteira. Conseguimos. Você não está animado? A gente fez uma coisa importante. Ajudou a sociedade. Tô sim. É que ainda tô assimilando tudo. Mas a verdade é que eu estava pensando nos diamantes. Agora que a organização tinha sido desmantelada, que todos os criminosos estavam presos, eu podia ficar com as pedrinhas sem medo. Não tinha mais ninguém para me ameaçar, para descobrir que eu tinha ficado com elas. Era a minha chance de mudar de vida. Chegando em casa, tranquei a porta e fui direto para o quarto. Tirei os diamantes da meia e coloquei eles na mesa. 4 saquinhos pequenos, umas 25 e poucos diamantes no total. Peguei um na mão e olhei contra a luz. A pedra brilhava lindamente, cheia de faces e reflexos. Devia valer uma fortuna. Mas aí pensei no que o delegado tinha falado. 4 milhões em diamantes apreendidos na fazenda. Se eles fizeram um inventário detalhado, será que iam perceber que faltavam algumas pedras? Comecei a ficar nervoso de novo. E se a polícia descobrisse? E se alguém da organização, antes de ser preso, tivesse contado quantos diamantes exatos tinha na mala original? Guardei as pedras de volta na lata de biscoito e coloquei no armário. Era melhor esperar um tempo, deixar a poeira baixar antes de fazer qualquer coisa com elas. Nos dias seguintes, a história saiu em todos os jornais da região. Operação Cristal prende organização de contrabando de diamantes. Teve foto da fazenda, dos carros apreendidos, das pessoas presas. Meu nome e do Marcelo apareceram como cidadãos que colaboraram com a justiça, mas sem mostrar nossa foto para proteção. O Rafael ligou todo animado. Pai, vi no jornal. O senhor ajudou a polícia a prender bandidos? Filho, foi uma situação que aconteceu. Aí a gente fez o que achava certo. Que orgulho! Meu pai é um herói. Se ele soubesse dos diamantes escondidos, não diria isso. Uma semana depois, o delegado me ligou. Seu Roberto, preciso que o senhor venha aqui na delegacia. Tenho umas perguntas que preciso fazer. Meu coração apertou. Que tipo de perguntas? Só uns detalhes sobre o caso. Rotina mesmo. Fui até lá com o coração na boca. Será que tinham descoberto alguma coisa? O delegado me recebeu na sala dele, muito educado, como sempre. Seu Roberto, a gente está fechando o inquérito e precisa esclarecer uns pontos. Claro. O senhor tem certeza de que contou tudo? Todos os detalhes do que aconteceu? Tenho sim. Porque durante os interrogatórios, um dos presos mencionou que a mala original tinha sido violada antes deles recuperarem. Senti suor escorrer pelas costas. Como assim? Ele disse que quando pegaram a mala de volta com o senhor, perceberam que alguns saquinhos tinham sumido. Minha boca ficou seca. Eu não peguei nada. Eu sei, não estou sugerindo isso. Só quero entender como isso pode ter acontecido. Talvez alguém tenha pego antes de mim. A mala estava com o cadeado arrebentado quando encontrei. É possível. Ou talvez alguém da própria organização tenha desviado algumas pedras. Pode ser. O delegado me olhou nos olhos. Seu Roberto, se por acaso o senhor ficou com alguma coisa, qualquer coisa para se proteger ou por qualquer outro motivo, não vai ter problema. O senhor colaborou com a justiça, é considerado herói nessa operação, mas é importante que tudo seja esclarecido. Era minha chance de contar a verdade, de entregar os diamantes e ficar com a consciência limpa. Mas aí pensei no Rafael. No apartamento que ele queria comprar, no casamento que ele estava planejando. Pensei na minha aposentadoria que estava longe, nas dificuldades financeiras que sempre passei. Não tenho nada, doutor. Contei tudo o que aconteceu. O delegado ficou me olhando uns segundos, como se estivesse lendo minha alma. Tá bom, seu Roberto, era só para esclarecer mesmo. Saí da delegacia com as pernas bambas, mas aliviado. Eles não tinham prova de nada, eram só suspeitas. E foi aí que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre.
ia ficar com os diamantes. Mas, como vocês vão ver, pessoal, algumas decisões têm consequências que a gente nunca imagina. E guardar segredo nem sempre é tão simples quanto parece. 4 meses se passaram desde a operação. A vida tinha voltado ao normal, pelo menos na aparência. Eu voltei a pegar frete, a rodar as estradas, a trabalhar como sempre trabalhei. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Os diamantes continuavam escondidos na lata de biscoito no fundo do armário da cozinha. Toda noite, antes de dormir, eu ia lá e checava se eles ainda estavam no lugar. Era uma obsessão que eu não conseguia controlar. Durante o dia, enquanto dirigia o caminhão pelas estradas de Goiás, minha cabeça não parava de trabalhar. Pensava em como vender as pedras sem levantar suspeita. Pesquisava na internet sobre compradores de diamantes, sobre como funcionava o mercado de pedras preciosas. Descobri que um diamante bruto daquele tamanho podia valer entre 3.000 reais a 6.000 reais, dependendo da qualidade. Se meus cálculos estavam certos, eu tinha entre 75.000 reais a 150.000 reais escondidos no armário da cozinha. Era uma fortuna, dinheiro suficiente para resolver todos os meus problemas e ainda ajudar o Rafael com os planos dele. Mas também descobri que vender diamante não era coisa simples. Tinha que ter nota fiscal, procedência, documentação. No mercado legal, era quase impossível vender sem comprovar origem. Foi aí que me lembrei do seu Antônio. O seu Antônio era um velho conhecido da estrada, caminhoneiro aposentado que agora trabalhava com compra e venda de pedras preciosas em Cristalina. Não era negócio totalmente legal, todo mundo sabia, mas também não era crime grave. Ele comprava pedras de garimpeiros locais e revendia para colecionadores e joalherias de outras regiões. Resolvi dar uma passada na casa dele. Beto, que surpresa, rapaz, disse o seu Antônio quando me viu na porta. Quanto tempo? Entra, entra. Oi, seu Antônio. Como vai a vida? Tranquila, meu filho. Aposentei da estrada e agora me viro com essas pedrinhas. Ganha menos, mas não tem estresse. Conversamos sobre a vida, sobre os tempos de estrada, sobre os amigos em comum. Depois de um tempo, toquei no assunto que me interessava. Seu Antônio, um amigo meu, achou umas pedrinhas no garimpo lá para a banda de Pirenópolis. Diamante bruto. Ele queria saber se o senhor teria interesse. Os olhos do seu Antônio brilharam. Diamante bruto? Que tamanho? Pequeno, coisa de 2, 3 quilates cada pedra. Quantas pedras? Umas 25. Ele ficou pensativo. Olha, Beto, diamante é coisa delicada. Tem que ter cuidado com a procedência. Mas se for pedra boa de garimpo legal, eu posso ajudar. Quanto seria o preço? Depende da qualidade. Pedra boa sem defeito, eu pago 4.000 reais cada quilate. Pedra com defeito, 2.000 reais. Fiz os cálculos na cabeça. Se cada pedra minha tivesse 2 quilates e fosse boa, seriam 8.000 reais por pedra. 25 pedras davam 200.000 reais. Meu amigo pode trazer umas amostras para o senhor avaliar? Pode sim, mas tem que ser discreto, né? Esse tipo de negócio é melhor fazer sem muito alarde. Voltei para casa com o coração acelerado. Finalmente tinha encontrado uma forma de transformar os diamantes em dinheiro, mas ainda precisava de coragem para dar o passo definitivo. Naquela noite, liguei para o Rafael. Oi, pai, tudo bem? Tudo, filho. E aí, como estão os preparativos do casamento? Bem, pai, a gente marcou para dezembro. Vai ser simples, só família e amigos próximos. E o apartamento, vocês ainda estão procurando? Ainda. Achamos um legal, bem localizado, mas a entrada tá pesada. 30.000 reais à vista. 30.000? É, pai, tá difícil. A gente vai ter que esperar mais um ano para juntar essa grana. Foi aí que tomei a decisão final. Rafael, e se eu te disser que posso ajudar com essa entrada? Como assim, pai? O senhor não tem esse dinheiro. Tenho sim, filho. Guardei uma reserva esses anos todos sem você saber. Queria fazer uma surpresa para quando você casasse. Pai, o senhor tá falando sério? Tô. 30.000 reais para ajudar meu filho a comprar o primeiro apartamento dele. É o mínimo que um pai pode fazer. Ouvi o Rafael chorando do outro lado da linha. Pai, eu não sei nem o que falar. Muito obrigado. Não precisa agradecer, filho. É com muito carinho. Mas, pai, o senhor tem certeza?
Não vai fazer falta para o senhor? Não vai fazer falta nenhuma. Na verdade, vai me fazer muito feliz saber que ajudei você a realizar esse sonho. Na semana seguinte, levei 6 dos melhores diamantes para o seu Antônio avaliar. Ele examinou cada pedra com uma lupa, pesou, verificou a transparência. Pedras muito boas, Beto. Seu amigo deu sorte no garimpo. Quanto vale essas 6 pedras aqui? Eu pago 32 mil. É um preço justo, fechado. Ele me pagou em dinheiro vivo, notas de 50 e 100, 32 mil reais na minha mão. Na semana seguinte, o Rafael comprou o apartamento. Vi a felicidade nos olhos dele quando assinou os papéis, quando recebeu as chaves nas mãos. Era um apartamento bom, bem localizado, perfeito para começar a vida de casado. Pai, como eu posso agradecer isso? Sendo feliz, filho. É só isso que quero, que você seja feliz. Nos meses seguintes, vendi o resto dos diamantes aos poucos, sempre com o seu Antônio. No total, consegui 120 mil. Usei o dinheiro para quitar o financiamento do caminhão, reformar minha casa e ainda sobrou uma boa reserva para emergências. O Rafael se casou em dezembro numa cerimônia linda na igreja de Anápolis. Ver meu filho feliz, realizado, começando uma família, foi o melhor presente que eu podia ter na vida. O apartamento que ele mobiliou ficou lindo, um lugar aconchegante, perfeito para um casal jovem começar a vida. Hoje, 2 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que tomei a decisão certa. Os diamantes não faziam falta para ninguém, a organização criminosa foi desmantelada, os bandidos presos, a justiça foi feita e eu usei aquelas pedras para fazer o bem, para ajudar minha família, para dar uma vida melhor para o meu filho. Claro que às vezes ainda me sinto culpado, às vezes acordo de madrugada pensando se fiz certo ou errado. Mas aí olho para o Rafael, vejo como ele está feliz, como a vida dele melhorou e sei que valeu a pena. O Marcelo nunca desconfiou de nada. Até hoje somos amigos. Nos falamos sempre. Ele sempre fala com orgulho da operação que fizemos juntos, de como ajudamos a desmantelar uma organização criminosa. E eu concordo com ele. A gente fez uma coisa importante, ajudou a sociedade, impediu que muita gente fosse prejudicada por aqueles bandidos. Os diamantes? Bem, os diamantes foram só um bônus, um presente que a vida me deu por ter feito a coisa certa. Hoje, eu durmo tranquilo. Trabalho na estrada sem medo, sem olhar para o retrovisor, achando que alguém está me seguindo. Minha vida voltou ao normal, só que agora com mais segurança financeira e com a felicidade de ver meu filho realizado. E sabe o que aprendi com tudo isso, pessoal? Que às vezes a vida nos coloca em situações difíceis, onde temos que tomar decisões complicadas. O importante é sempre tentar fazer o que achamos certo, mesmo quando não é fácil. Eu poderia ter ficado com medo, ter me omitido, ter deixado aqueles bandidos continuarem prejudicando gente inocente. Mas resolvi enfrentar, arriscar minha vida para fazer a coisa certa. E no final, deu tudo certo. A justiça foi feita, os bandidos foram presos e eu ainda consegui ajudar minha família. Moral da história: se um dia vocês encontrarem uma mala na estrada, pensem bem antes de abrir. Pode ser que vocês encontrem muito mais do que imaginam, e nem sempre isso é coisa boa. Mas se for diamante, bem, aí já é outra história. E essa foi a história que eu queria contar para vocês hoje, pessoal. A história de como uma mala abandonada na beira da estrada mudou completamente a minha vida. Se vocês gostaram dessa história, não esqueçam de deixar um like aí embaixo. Isso ajuda muito o canal. E se ainda não são inscritos no Histórias da Estrada, cliquem no sininho de inscrição para não perder nenhuma das nossas histórias. Temos sempre histórias novas toda semana. Histórias reais de gente real, de caminhoneiros, trabalhadores, pessoas simples que passaram por situações extraordinárias. Deixem nos comentários aí embaixo o que vocês fariam se encontrassem uma mala dessas na estrada. Iam abrir, iam levar para a polícia ou iam fazer como eu fiz? Quero saber a opinião de vocês. E lembrem-se sempre, na estrada da vida, a gente nunca sabe o que pode encontrar pela frente. Às vezes é perigo, às vezes é oportunidade.
O importante é estar sempre preparado para tomar as decisões certas. Um abraço para todos vocês e até a próxima história.